Konnichiwa, minas! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e está começando mais um quadro do universo paralelo. Mais um quadro não, mais um vídeo, né? Mais um quadro é meio estranho. Enfim, eu queria só lembrar vocês, galera, que teve muita raça de comentário repetido, né? Teve gente que comentou uma coisa, tipo, se acontecesse determinada coisa no anime, aí foi outra pessoa que comentou outro troço igual. Então eu vou fazer o próximo de Pokémon, mas eu já queria pedir pra vocês pra dar uma lida nos comentários antes de comentar, né? Porque aqui ficou muita raça de comentário repetido. Eu vou ler o comentário de todo mundo, não se preocupe, mas vocês vão ver como é que tem muita raça de comentário repetido. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo do universo paralelo. Bom, começando pela pergunta do José Souza. E se o pai de Edward não tivesse abandonado eles? Assim como o Cry Dark Gaming também perguntou, o que aconteceria se Hohenheim não tivesse abandonado Edward e Al? O pai deles por perto seria melhor do que alquimistas ou não se tornariam nenhum? Bom, então galera, em teoria, se o Hohenheim estivesse sempre perto deles, talvez o próprio Hohenheim conseguisse de alguma forma curar a mãe do Edward, né? Eu não sei se ele poderia de fato curar, né? Mas talvez ele conseguisse arrumar algum recurso para poder curar e ela não tivesse morrido no final das contas. Mas isso faria com que os garotos não se tornassem alquimistas tão poderosos. Por quê? Mesmo que o pai dele seja um alquimista, bem sinistro, eles não conseguiriam se desenvolver tão bem. Eles se desenvolveram por causa da morte da mãe, né? Que foi um recurso que obrigou eles a estudar muito mais sobre a alquimia e tentar fazer a transmutação humana, que é uma área muito perigosa da alquimia. E eles quase tiveram sucesso, né? Mas o que seria quase impossível ter um sucesso na transmutação humana, mas enfim. Então eles foram bem longe, eles foram contratados pelo exército por conta disso, né? Aí, a partir desse ponto, eles já começaram a ficar bem mais fortes, a treinar mais, e eles se tornaram alquimistas poderosos por conta disso. Já se o Hohenheim sempre estivesse com eles, né, ele poderia até ensinar alquimia a eles, mas eu acho que o que motivou eles e os tornou poderoso foi a dor da perda. Então, se eles tivessem sempre alguém pra recorrer, né, alguém pra chorar, eles não poderiam se tornar tão poderosos dessa forma. Então, em teoria, acho que a dor fez eles se tornarem alquimistas poderosos. José Souza também perguntou, e quando eles fizeram a transmutação, o Edward perdesse o corpo e o Alck perdesse o braço e a perna? Aí o Hayokai Sagas também perguntou, o que aconteceria se o irmão do Eric morresse? Que Eric? Eric Lecard, Eric Lencher, Edward e Elric, né? Ele devia ter perguntado Edward, mas enfim. E Haira Kuneko perguntou, o que aconteceria se o Edward trocasse de lugar com o irmão? Também Tio Yuri perguntou, o que você acha que ia acontecer em Fullmetal Alchemist se o Al não tivesse perdido o corpo e sim o Ed? Então, em teoria, todo mundo fez a mesma pergunta aí, com a mesma base, né? Então foram 4 pessoas, né, 4 comentários que eu li, então, pra vocês verem como é que repetiu várias vezes. Então, em teoria, pegando isso, se os dois trocassem de lugar, né, se o Edward tivesse perdido o corpo inteiro e o Alphonse tivesse perdido o braço e a perna, acredito eu que o Alphonse não conseguiria, ele não teria recurso, estrutura psicológica para poder trazer na mesma hora a alma do irmão de volta. Então, em teoria, o Edward morreria por causa disso. Ele não conseguiria voltar, a alma dele ia pro espaço e ele não ia conseguir mandar de volta porque o Alphonse é bem mais novo. Quer dizer, bem mais novo não, acho que é 1 ano de diferença. Mas mesmo assim, eu acho que o Alphonse não teria malícia ou o pensamento rápido igual o Edward teve para poder trazer a alma de volta do Edward. Então, em teoria, se eles tivessem perdido, né, o oposto, né, o Edward tivesse perdido o corpo inteiro e o Alphonse só o braço, aí depois a perna, tanto faz, né, porque o Edward, na verdade, ele perdeu, eu não me lembro se foi primeiro a perna ou o primeiro braço, e depois ele perdeu o outro para poder trazer a alma do Alphonse de volta. Mas acredito eu que o Alphonse não teria essa malícia de trazer de volta, então, consequentemente, o Edward teria morrido durante o processo. José Souza ainda perguntou, e se o Ed desse outra coisa para trazer o corpo do Al sem ser a porta dele, é isso mesmo, a porta? Que eu me lembro que só tem a porta lá da verdade, né, mas o Edward não deu a porta da verdade pra trazer o Alphonse de volta, ele deu o braço e a perna. Ele deve ter se enganado na hora de digitar, e deve ter sido alguma outra parte do corpo que ele quis dizer, né? Bom, na verdade ficaria meio estranho, né? Porque pensa bem, cara, não tem como, ele doou um braço e a perna, só se ele tivesse doado 2 braços ou 2 pernas, né? Se, consequentemente, durante o processo aí, ele tivesse
tipo 2 pernas em um braço, ou então 2 braços em uma perna, mas isso não mudaria muito, não influenciaria muito no enredo do anime, já que tem automeios, né? Então não ia mudar muito, não ia diferenciar muito o fato do Edward ser um alquimista em tanto e ele buscar os objetivos dele no Fullmetal Alchemist. Direto de Hunter x Hunter, Killua Zod perguntou: o que aconteceria se o pai ganhasse no final do anime? Assim como o Caio Eduardo também perguntou: o que aconteceria se os homúnculos tivessem vencido? E ainda Darkface Shadow falou: se o Hughes não morresse, os homúnculos quisessem destruir a Terra, e se o Edward criasse a Pedra Filosofal matando todos. Bom, em teoria, cara, seguindo a pergunta aqui, o princípio, né, o começo da pergunta do Darkface Shadow, que ele disse se os homúnculos quisessem destruir a Terra, e a pergunta dos outros dois, né, se eles tivessem vencido no final, a teoria de que... Eu sempre tô falando teoria também no universo paralelo, né, porque é muita raça de teoria, a gente não tem como confirmar nada, né, então é sempre uma teoria. Aí, partindo desse ponto, acredito eu que os homúnculos eles fariam um círculo gigante, cara, e transmutariam em massa várias almas humanas do planeta inteiro para poder criar a Pedra Filosofal perfeita e mais duradoura de todas, né? Então, utilizando todas as almas do planeta, eles poderiam criar uma Pedra Filosofal muito sinistra, consequentemente se tornariam governantes e não teria mais nada assim a respeito que pudesse parar eles, se os homúnculos ganhassem no final. Então, seria com certeza um final muito ruim, hein? Um final evil, né? Um final onde o mal triunfa e não o bem. Então, em teoria, é isso. Teorias. Então, ainda nas perguntas de Darkface Shadow, se o Hughes não morressem. Bom, como todo mundo sabe, né, o Mars Hughes morreu por saber muito, por ter muito conhecimento. Então, em teoria, se ele tivesse espalhado... Caraca, toda hora eu tô falando em teoria, eu tenho que parar com isso, porque fica enjoado também. Então, ele morreu por ter muito conhecimento. Se ele tivesse espalhado esse conhecimento a tempo, talvez eles pudessem ter impedido os homúnculos a tempo muito antes do prazo de todos os episódios do anime. Então, consequentemente, se o Hughes espalhasse todas as informações que ele sabia, né, ele se tornaria vitorioso. O lado do bem, né, se tornaria vitorioso antes do tempo, ou, consequentemente, causaria algo pior ainda, que poderia ser uma guerra e tal. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, né, porque nem sempre uma coisa boa pode acarretar uma sequência de ações boas dentro do anime. Então, possivelmente isso causaria algo bom, né? E adiantaria a derrota dos homúnculos, mas eu acho pouquíssimo provável que ia ser 100% bom. Com certeza ia acontecer alguma merda no meio desse processo. E se o Edward criasse a Pedra Filosofal matando todos? Bom, só tem uma coisa a dizer, o Edward não faria isso, cara. Só se fosse realmente um universo totalmente paralelo, onde o Edward fosse maluco e quisesse matar todo mundo pra criar uma Pedra Filosofal. Porque realmente não tem lógica nenhuma o Edward fazer isso. Esse tipo de coisa vai contra os princípios dele, né? Não faz sentido. Mas ainda assim, se ele tivesse a capacidade de matar um monte de gente pra criar Pedra Filosofal só pra poder ganhar mais poder, e o objetivo dele fosse derrotar os homúnculos, ele provavelmente teria derrotado os homúnculos mais rápido, mas de qualquer forma seria um final ainda pior do que foi o final normal, né? Na verdade, o final normal não foi ruim, foi ótimo, né? Lembrando também que eu tô baseando todas as minhas teorias aqui dentro de Brotherhood, tá? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Também teve o clássico, mas o clássico tem muita coisa diferente. Então, como a maioria das perguntas foram dentro do Brotherhood, eu tô baseando todas as teorias aqui dentro do Brotherhood. Matheus Franzoli Iglesias. Fullmetal Alchemist, e se a mãe do Edward nunca tivesse morrido e o pai deles nunca tivesse conhecido aquela maldita bolinha de antimatéria e não tivesse dado a vida eterna? Mande um salve. Um salve pra você. Ainda teve a pergunta do Gamer Lumpa, que foi igual também, se a mãe do Edward não tivesse morrido e se o pai do Edward não fosse imortal. E também teve a pergunta do Bruno Limenso, que também foi a mesma, se a mãe do Edward e do Al não morresse, o que aconteceria? Bom, então, como as três perguntas foram iguais, eu vou responder as três de uma vez. Se a mãe do Edward e do Al não tivesse morrido, eles nunca teriam treinado, assim como eu disse antes, né, para poder se tornar alquimistas poderosos ou fazer uma transmutação humana, qualquer coisa do tipo. Então, consequentemente, eles não seriam tão fortes como são no anime. Então, eles nunca teriam tentado transmutação humana, nunca teriam se envolvido com o negócio de homúnculos. Talvez isso resultaria até num final ruim pro anime, dentro do anime, né? Talvez o pai e os homúnculos tivessem dominado tudo. Se o Edward e o Al, a mãe deles não tivesse morrido no anime e, consequentemente, eles não tentassem transmutação humana, seria uma reação em cadeia que impediria que
que os dois servissem ao exército no final das contas e que no final de tudo mesmo acabaria resultando na vitória dos homúnculos e do pai. Então, em teoria, é isso. em teoria, quanta teoria. E a mesma coisa acontece, né, pelo que o pessoal disse aqui, se o pai do Edward não fosse mortal, né? Se o pai do Edward não fosse mortal, eles nem teriam nascido, porque eles nasceram quando o pai deles já estava com 300 e poucos anos de idade. Então, se ele não fosse mortal, os dois nunca teriam nascido. Então, não teria Fullmetal Alchemist sem os dois, porque, pensa bem, Fullmetal Alchemist sem Edward e Alphonse não tem condição. É uma timeline onde o mal triunfa também de qualquer jeito, e a corrupção fica ativa. Doutor Batatamão, tá, isso daqui não tem nada a ver com o universo paralelo, né, mas ele perguntou, então vamos responder. O que você acha de Fullmetal Alchemist, qual é o seu personagem favorito? Bom, como eu já disse diversas vezes, a história de Fullmetal Alchemist é sem igual, cara, muito acima da média, assim, dos padrões, né. Eu acho a história muito incrível, muito complexa, muito bem feita, muito bem estruturada. E sem dúvida alguma é uma série que tem personagens incríveis. Eu gosto muito do Envy e do Mais Hughes, então você vê que são dois personagens meio opostos, daí um acabou matando o outro, eu fiquei puto com o Envy por causa disso. Mas em teoria eu gosto muito desses dois, eu acho eles bem bacana. E o Edward também, né? O personagem principal sempre acaba sendo legal de alguma forma ou de outra. Ainzoal Gol, eu não sei como é que se pronuncia isso, Gol, não sei. E se o pai dos homúnculos tivesse morrido junto ao rei de Xerxes? Se o pai dos homúnculos tivesse morrido, consequentemente os outros homúnculos não teriam existido. Então a gente não teria mal algum em Fullmetal Alchemist. Simplesmente isso. Não existiria maldade de Fullmetal Alchemist, só os exércitos mesmo, aquela forma deles de sempre lutar, teria a rebelião lá dos Scar, né? Daqueles lances que teve, mas sem problema de homúnculo no meio do caminho. Então o maior problema de todos no anime não existiria, em teoria seria isso. Darkface Shadow, e se o Hughes não morresse se o Bradley não fosse Fury? Fury? Nick Fury? Tipo Samuel Jackson? Não, pera. Bom, se o Hughes não morresse, eu já disse o que aconteceria na sua outra pergunta, que ele perguntou inclusive 2 vezes, né? E se o Bradley não fosse, acho que é Furry, né? Furry. Ah, sei lá, uma palavra alemã, não é? Eu não sei, eu não entendo. Mas se ele não fosse o Furry, consequentemente os homúnculos também não conseguiriam informações exclusivas do exército, eles não conseguiriam botar o plano deles em ação tão bem como foi com Bradley dentro do exército, né? Inclusive a gente teve também o filho dele, que era o Orgulho, né? O Pride, Selim Bradley, e... é isso mesmo o nome? Eu esqueço, tem tanto tempo que eu vi Fullmetal Alchemist. Mas aí aconteceria isso, né? Ele não teria tanto acesso à informação exclusiva, aquele lance que ele teve de política do exército, né? Ele teve acesso a isso tudo, aí o pai dos homúnculos teve acesso a isso tudo, graças ao fato do Bradley ser do exército. Mas de qualquer forma eles dominavam o exército secretamente, era uma corrupção danada aí dentro do exército com os homúnculos, né? Com o pai dos homúnculos. Então sempre teve aqueles projetos secretos aí, em teoria, que eu sempre falo teoria, é isso. Rafael, o que aconteceria se o pai dos homúnculos não comesse Deus? O que aconteceria se a verdade não aceitasse o segundo pedido de Ed? O segundo pedido é a devolução do corpo do Alphonse. Tá, mas eu acho que o pai dos homúnculos nunca chegou a absorver o poder de Deus ou da verdade, ou alguma coisa do tipo, porque, pensa bem, a verdade que está além da porta, né, da alquimia, do conhecimento, ela é onisciente e onipresente confirmado. Ela nunca foi confirmada a onipotência, né, mas um ser onipresente e onisciente já basicamente confirma a onipotência consequentemente. Então seria impossível para um homúnculo absorver isso, cara. Por mais que ele tivesse todas as pedras filosofais da existência, com a alma de todos os humanos, ele não conseguiria alcançar tamanho poder. E o que aconteceria se a verdade não aceitasse o segundo pedido de Ed? Simplesmente o Alphonse não teria voltado e teria morrido. Isso que aconteceria. Isso também causaria vários problemas durante a série. Talvez o Edward ficasse mais poderoso por conta disso. Porque as perdas sempre causam a um personagem que fique mais poderoso, né? Que treine mais, isso também aumenta o ódio do personagem. Então o Edward poderia ser bem mais tenebroso do que o normal. Bem mais sinistro, bem mais evil, né, do que ele é. Mas ele se tornaria mais poderoso também, consequentemente, pela raiva e pelo ódio. Darkface Shadow, se o Marechal Bradley não fosse um homúnculo. Cara, acredite ou não, isso não alteraria muito a timeline de Fullmetal Alchemist. Por que isso não alteraria muito?
Porque o Bradley foi treinado desde criança já para poder receber um homúnculo nele, né? Ele é um dos poucos humanos que se tornaram homúnculos, que geralmente os homúnculos são criados direto. Mas ele era um humano e depois ele virou um homúnculo. Então, em teoria... Ah, meu Deus, eu tenho que parar de falar isso. Se ele não fosse um homúnculo, não ia alterar tanta coisa dentro do universo de Fullmetal Alchemist, porque ele continuaria servindo o pai dentro do exército. E ele é um cara muito sinistro no combate, independente dele ser um homúnculo ou não. Antes dele se tornar um homúnculo, ele já era poderoso. Então, de qualquer forma, ele continuaria sendo servo do pai, mesmo sem ser homúnculo. E ele ainda seria poderoso pra caraca. Não seria tanto quanto é, né, por ser homúnculo, mas ainda seria muito forte, porque o treinamento que ele recebeu foi pra isso. Parece que hoje o cachorro tirou o dia pra poder me perturbar. Vocês já ouviram muito latido aí no fundo, né? Normal. Tá irritante demais, mas não adianta fazer o que, né? Não tem jeito. Rafael, o que aconteceria se os homúnculos existissem somente o pai dele, sendo que o pai ainda teria os pecados capitais dentro de si? Mas isso não influenciaria em nada ainda. Pode ser que ele teria mais poder, né? Por ter a pedra filosofal de todos os homúnculos junto consigo. Ele teria bem mais resistência, bem mais regeneração do que o normal, né? Teria maior capacidade de poder de transmutação e tudo. Mas o fato de não ter os homúnculos não significa que ele teria o poder de todos eles. Tipo, não significa que ele teria o poder da inveja, da luxúria, da gula, tudo junto. Ele não teria esse monte de poder junto, né? Ele teria o poder das pedras filosofais deles, somado ao seu próprio poder, mas não teria o poder de todos os homúnculos, isso não. Eric José, e se o Edward Alfonso e Eric tivesse ressuscitado a mãe deles? Cara, se eles tivessem ressuscitado a mãe deles, eu admito que seria muito incrível, porque a transmutação humana ela sempre foi conhecida pelas suas falhas, né? Por diversas pessoas que tentaram e não conseguiram. Mas se eles tivessem conseguido, sem dúvida alguma, eles iam entrar pra história de Fullmetal Alchemist, né? No anime eles marcariam história por ter conseguido realizar a primeira transmutação humana com sucesso, sendo que são 2 crianças apenas. Então, até eu acredito que essa possibilidade deles ressuscitarem a mãe deles com sucesso na transmutação humana faria com que o exército de qualquer forma contratasse eles, porque eles veriam um potencial incrível nos 2. Então, os padrões da história seguiriam normalmente. Mas talvez por ter um pouco de orgulho, né, por acreditar muito na capacidade deles, eles também não se desenvolvessem tanto como foi na falha. Então, seguindo os padrões, é isso. E agora uma pergunta especial aí, extra, né, também do Rafael. O que aconteceria se o Fullmetal Alchemist acontecesse no Brasil? Cara, se acontecesse no Brasil, só digo uma coisa: o automeio do Ed ia ser uma arma de fogo com certeza. O Alfonso teria um monte de tanque de coisa blindada na armadura dele. Seria mais ou menos algo do tipo. E também ia ter muita raça de tiroteio. Isso eu tenho certeza que ia ter. Tiroteio à beça, rio poluído, né? Eles iam tentar fazer alquimia para restaurar o rio para as Olimpíadas. Mas talvez não desse certo porque a poluição já está no nível muito avançado. Mas enfim, se acontecesse um Fullmetal Alchemist no Brasil, ia ser uma confusão na certa. Ia ter muito alquimista de madeira, né? Mas ia ser uma merda. Pode crer, pode ter certeza. Não ia dar muito certo, não. Bom, então é isso, galera. Esse foi o universo paralelo de Fullmetal Alchemist. A gente teve muitas perguntas, muitas teorias. Que eu falei essa palavra mais 50 vezes no vídeo, provavelmente. E agora já vai deixando aí pro próximo, que provavelmente vai ser de Pokémon. Eu quero fazer muito de Pokémon aí, baseado dentro do anime. Se você quiser fazer pergunta relacionada aos jogos, também pode fazer, tá? Pode fazer pergunta relacionada a qualquer jogo de qualquer franquia de Pokémon, da primeira até a 7ª geração, né? 7ª ou 6ª, não sei. Até antes de Sun and Moon, porque Sun and Moon não foi lançado ainda, não tem como a gente teorizar nada. Mas então vai deixando pergunta aí de Pokémon já pro próximo universo paralelo, que seria bem interessante. Você pode fazer pergunta dentro dos jogos, não só dentro do anime. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por fazerem perguntas e participarem aí dos vídeos do canal. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!